Então, voltamos para o nosso segundo bloco, como eu havia dito a vocês. Agora a gente vai trabalhar em cima da nomenclatura que utilizam nestas provas quando trabalham coesão referencial propriamente dita, tá? Então, se liga só. A gente vai trabalhar o que a gente chama de elementos endofóricos e também o que a gente chama de elementos exofóricos. E aí eu quero mostrar um negocinho para vocês, rapidinho, Quando a gente tem um texto, a gente tem vários elementos dentro desse texto, como vocês já puderam perceber, que se relacionam o tempo todo. Então, ora um camarada aponta para frente, ora um camarada aponta para trás, e às vezes um elemento que está ali dentro do texto pode até apontar para outro fora do texto. Quando a gente tem esses elementos que apontam para outros dentro do próprio texto, a gente diz que tem uma relação endofórica, ou seja, são elementos endofóricos. Então, está dentro do texto, fez referência a elemento dentro do texto, eu chamo de elemento endofórico. Agora, quando faz uma referência a um elemento fora do texto, eu digo que a referência é exofórica, porque endo significa dentro e exo significa fora. É só pensar nas aulinhas de biologia que você teve na época da escola. Lembra do endoesqueleto e do exoesqueleto? Endoesqueleto é o esqueleto dentro do corpo, exoesqueleto é o esqueleto fora do corpo. Só que aqui a gente está trabalhando texto, então endofórico vai ser o elemento dentro do texto e exofórico vai ser o elemento fora do texto. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, que fique bem claro. Endo significa dentro do texto. Então, o elemento endofórico é a ligação de um elemento a outro dentro do texto. E eu vou dividir em duas etapas. Por quê? Pensa comigo. Se eu sou um elemento dentro do texto e vou fazer uma ligação a um outro elemento dentro do texto, eu não vou fazer uma ligação a mim mesmo. Eu vou fazer ligação a quem já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu tenho duas etapas. Aí eu vou chamar de anafórico e catafórico. O elemento anafórico, ele vai fazer uma referência a um outro elemento anterior. Assim como o elemento catafórico, que aparece aí depois, vai fazer uma referência a um termo posterior. Agora, este elemento anafórico, ele sempre vai apontar para trás, para cima e para trás no texto. Se ele aponta para cima e para trás no texto, ele realmente só tem como fazer referência a um termo anterior. Agora a gente vai visualizar como é que isso funciona na prática. Se liga só. Olha o exemplo que eu usei aqui. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Se eu estivesse trocando uma ideia contigo numa mesa de bar, talvez eu repetisse a palavra João e Maria o tempo todo e não causaria estranhamento. Eu poderia dizer, entre uma golada e outra, João era casado com Maria. Ontem João viu Maria aos beijos com outro homem. Mas rapaz, hoje João e Maria vivem separados. Ia passar batida. Mas na escrita, eu sempre friso, a repetição dos vocábulos demonstra pobreza de vocabulário. Então aqui eu tenho notoriamente os personagens principais, João e Maria. E eu vou evitar a repetição deles. Então vamos lá. Tem algum elemento que faça uma referência direta a João? Tem, não tem? O ele. O ele faz referência direta a João, que apareceu o quê? Detalhe, antes. Por isso que eu digo que é uma referência anafórica. Tem algum outro elemento do texto que faça uma referência direta a Maria? Tem, não tem? É o a. Então o a faz uma referência a Maria, que apareceu o quê? Antes no texto. Portanto, é referência anafórica. Tem algum outro elemento que faça referência a pelo menos um deles? Tem, não tem? É a palavra ambos, que no caso faz referência aos dois que apareceram anteriormente. Portanto, é referência anafórica. Como isso cai na prova? Então, vamos lá. Tem duas pegadas. Primeira pegada, o camarada apenas vai destacar um termo e vai pedir o seu referente dentro do texto. Por exemplo, destaca o A e pergunta quem é o referente do termo destacado. Se você procurar com calma e atenção, você vai achar rapidamente a palavra Maria. Como ainda nessa pegada, o avaliador pode tentar te derrubar. Ele pode tentar te derrubar distanciando os referentes. Exemplo. Aqui está muito fácil porque está logo na linha abaixo, mas num texto de prova, o camarada pode botar um termo na linha 3 e um outro termo na linha 10. Poxa, distanciou um pouquinho, mas se a resposta está ali dentro do texto, basta ter calma e atenção que você vai achar. Ainda nessa pegada, como ele pode tentar também te derrubar? Ele pode tentar dificultar
traçando uma questão mais trabalhosa, mas ainda assim uma questão fácil. Ele poderia fazer assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o termo destacado não encontra correspondente adequado entre parênteses. E aí, nesta hora, o que ele vai fazer? Ele vai criar provavelmente umas 5 questões. Ou seja, ele vai fazer com que você volte ao texto 5 vezes. Porque numa única questão, em que ele te dá 5 opções, ele faz você voltar 5 vezes ao texto. E aí, ele poderia fazer assim, ó. Ontem, ele a viu aos beijos com outro homem. Seria uma alternativa A, por exemplo. Aí ele vem, destaca a letra A e coloca entre parênteses Joana. E aí, o referente do termo destacado está adequadamente apresentado entre parênteses? Não, só estaria se ele escrevesse entre parênteses a palavra o quê? Maria. Ok? Beleza? Então, fugindo dessa pegada, a gente vai agora para uma segunda pegada que só quem fez cursinho, seja presencial ou online, é capaz de acertar. Porque provavelmente você não aprendeu isso na época da escola. É o camarada utilizar a nomenclatura. Ele vai destacar o A, por exemplo, e vai perguntar qual é o tipo de coesão trabalhada ali. Se é uma coesão anafórica, catafórica, isofórica, sequencial e por aí vai. Você que já sabe o processo, vai perceber que é um termo que está fazendo uma referência a um outro elemento dentro do texto e que, detalhe, que apareceu anteriormente. Portanto, só pode ser uma coesão referencial anafórica, porque fez referência a um termo anterior. Ok? Beleza? Sidney, então é muito fácil. Esse cara não vai me derrubar de jeito nenhum, mas ele é maldoso e ele vai querer te derrubar com este exemplo aqui, ó. Olha o segundo exemplo. É um exemplo em que eu uso os demonstrativos. Ó, Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Aí eu te pergunto, quem é o craque? Provavelmente um montão de gente aí em casa respondeu Neymar. Porque o cara pensa, pô, Neymar joga no Barcelona, joga na seleção, pô, camisa 10, pô, é o capitão, ele é o craque, né, Sidney? Mas pra mim não. Eu sou Mengão, então craque para mim é o Negueba, o Neymar é um firuleiro. Agora, sem brincadeiras, é óbvio que essa concepção de dizer que um cara é bom de bola ou ruim de bola, que é feio, que é bonito, é algo muito subjetivo. Muito subjetivo. Eu realmente posso achar o Neymar ruim de bola, assim como eu posso achar o Negueba bom de bola. Essa é a verdade. Agora aqui eu fiz uma brincadeira com vocês, utilizando os demonstrativos. E isso tem que ficar bem claro, mas bem claro mesmo. Vamos lá. Antes da gente partir para o exemplo, eu vou mostrar um negócio bem bacana para vocês. Quando a gente pensa em demonstrativo, a gente tem de saber que a gente vai falar do este, do esse e do aquele. É assim que funciona. Agora a gente tem de entender que num primeiro momento eles servem para mencionar as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E basicamente é a questão do posicionamento que vão cobrar de nós na prova. Então, eu tenho, num ato de fala, num ato de comunicação, sempre duas coisas. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, ou interlocutor, que é a pessoa que vai ouvir, decodificar, interpretar aquela mensagem. Aí, imagina o seguinte, eu vou falar sobre esta canetinha aqui, e vou falar com você que está em casa. Eu sou o emissor, e você que está em casa é o receptor, o interlocutor. E eu vou usar os demonstrativos, para a gente poder trabalhar a questão do posicionamento. O este fica sempre próximo do interlocutor, perdão, sempre próximo do emissor. O esse... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para
promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Sempre próximo do interlocutor, e o aquele distante de ambos. Então eu viro para você e digo assim, ó: aluno, aluna, esta caneta é preta. Por que eu disse esta? Porque está comigo, está nas minhas mãos, então está próximo do emissor. Eu uso o pronome este. Então, como é feminino singular, eu digo esta. Agora segura para mim, por favor. Pá, segurou aí. Aí eu digo assim, ó: essa caneta que agora está nas suas mãos, aluno, ela é preta. Então, comigo esta, com vocês essa. Agora eu pego e jogo longe, ó: aquela caneta é preta. Tranquilo? Com o emissor esta, com o interlocutor essa, e distante de nós aquela. Agora, quando a gente pega estes elementos para fazer uma coesão referencial anafórica, ou seja, referência a termos anteriores, você tem de entender o seguinte: quando eu faço referência a termos anteriores, olha só, eu falei no plural, eu jamais vou fazer referência a 3 termos anteriores usando os demonstrativos. Eu vou fazer referência no máximo a 2 termos anteriores. E o que vai acontecer ali? O elemento intermediário não vai existir. Se eu não faço referência a 3 termos anteriores, não vai ter o elemento ali do meio. Só vão ter 2. E se só vão ter 2, só vai ter o mais próximo e o mais distante. O mais próximo vai ser o este. E o mais distante vai ser o aquele. É assim que vai funcionar. Então acompanha aqui comigo no exemplo que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Vamos lá, ó. Neymar e Negueba são os personagens principais. Então vamos lá, eles são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. O este, ele faz referência ao elemento mais próximo, e o aquele faz referência ao termo mais distante. Como é que eu vou saber quem é o mais próximo e mais distante, Sidney? Muito simples. O primeiro elemento que aparece no texto, ele obviamente vai ser o elemento mais distante dos pronomes. E o segundo elemento que aparecer vai ser o elemento mais próximo. Como o este faz referência ao mais próximo, o este está fazendo referência ao Negueba. Então, neste texto aqui, o craque de futebol é o Negueba. Agora, o aquele faz referência ao mais distante. E o mais distante aqui, no caso, é o Neymar. É assim que funciona. E detalhe, tem que tomar todo cuidado com isso, porque eu já vi isso errado até em gramáticas para concursos públicos. Gente dizendo que pode usar o este, o esse, o aquele, como se eu colocasse o este para o mais próximo, o esse para o intermediário e aquele para o mais distante. Isso não existe. Isto é fato culto da língua, gente. É padrão culto. E para padrão culto, se eu faço referência a termos anteriores, eu só faço referência a 2 termos anteriores. Nunca vou usar o esse. Ah, Sidney, mas e se eu quiser fazer referência a 3 termos, a 4 termos? Se eu quiser, por exemplo, ali falar do Diego, camisa 10 do Flamengo. E aí, como é que fica? Não vou poder falar? Vai. Você só não vai poder utilizar os pronomes demonstrativos.
demonstrativos. Aí você vai usar numerais. Aí você vai dizer, o primeiro é bom de bola, o segundo é sensacional, o terceiro é mais ou menos. É assim que você vai fazer. Se você utilizar demonstrativos, só pode utilizar fazendo referência a termos anteriores, 2. O este para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Detalhe, só de aprender isso, você já está anos-luz na frente de muito candidato, porque tem muito candidato que não sabe este processo, então ele saiu da escola achando que o este era para o primeiro e o aquele era para o segundo, e não é, e tem muito candidato que acha que pode usar os 3 para termos anteriores, e não pode, não tem isso em nenhuma questão, inclusive não tem isso em nenhum texto culto da língua portuguesa. Isso é invencionismo, é uma falácia da língua. Agora, Sidney, e quando é que eu vou usar o esse, então? Eu nunca vou usar o esse? Vai, ó, acompanha aqui comigo. Eu disse que fazendo referência a termos, ou seja, no plural, anteriores, eu uso o este e o aquele. Mas se a referência for a apenas um termo, eu vou usar ou esse ou este. É assim que funciona. Agora, é óbvio que estudando isso a fundo, a gente percebe que não tem a menor diferença. O problema é que para a sua prova de concurso público, a gente não estuda a fundo. A gente estuda a gramática tradicional. E a gramática tradicional é superficial e tendenciosa. Então, a tendência para a gramática tradicional é colocar o esse como um elemento anafórico, ou seja, um elemento que faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica, ou seja, faz referência a um termo posterior. Sidney, como é que isso funciona na prática aí? Mostra aí, vamos lá. Então, olha só, eu boto assim, um beijo. Eu quero isso de você. Então, foi o nosso primeiro exemplo. Aí, o que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Então, o pronome isso apontou para o elemento anterior, beijo. Uma coesão anafórica. Mas eu também poderia fazer assim, ó. Eu quero isto de você. 2 pontos. Aí, neste momento agora, eu coloco assim, um beijo. Aí vamos analisar. O que eu quero? Eu quero isto. Mas isto o quê? Um beijo. Aí você vai reparar que a referência foi a mesma. Fez referência ao termo beijo. Só que o posicionamento foi diferente. O isso aponta para o termo anterior, ou seja, referência anafórica. E o isto aponta para termo posterior, portanto, referência catafórica. Até aí, tudo bem? Então, agora a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Então, é por isso que provavelmente você tomou uma canetada do seu professor na escola. Esse professor mais tradicional, na hora que você, por exemplo, passa do segundo parágrafo para o terceiro parágrafo na redação, ou seja, do primeiro de desenvolvimento para o segundo de desenvolvimento, e tem uma relação de soma, aí você vai lá e coloca além disto, o além é para indicar que tem soma. O disto que você colocou foi para fazer referência ao parágrafo anterior. Só que ele te deu a canetada porque ele queria que você botasse além disso, ou seja, de tudo aquilo que foi mencionado anteriormente. Agora, voltando aqui, a gente vai falar do catafórico. Só que o catafórico você já aprendeu agora aqui comigo, não aprendeu? É aquele elemento que a gente aponta para o termo posterior. Então vamos lá. Um elemento do texto faz referência a outro posterior. Então tá aqui. Ele jurou aumentar o salário dos professores. O prefeito Eduardo Paes, né? O famoso Dudu. Então, ó, quem foi que jurou? Ele, né? Mas ele quem? O prefeito Eduardo Paes. E aí se liga. O ele está apontando para um elemento dentro do texto. Só que esse elemento apareceu o quê? Depois. E se apareceu depois, é uma referência catafórica. Agora, dele eu só quero a pensão dos meus filhos. Romário. O termo dele está fazendo referência a quem? A Romário, aí, o nosso senador. Só que é o seguinte. Apontou para um termo que está dentro do texto e que apareceu o quê? Depois. Então, referência catafórica.
fórica. Sejamos sinceros, isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil. Onde é que o bicho pega? O bicho pega aqui, ó, nos elementos exofóricos. E aí vamos lá. Quando eu falo em elemento exofórico, exo, né, significa fora. Então, ó, elemento exofórico significa o elemento fora do texto. O problema já começa na própria nomenclatura, porque o cara pode chamar de elemento exofórico, ele pode chamar de elemento deítico e ele pode chamar de elemento deixe. Ele também pode até chamar de elemento díctico. Isso pode acontecer. E aí você vai falar, caraca, então ferrou. Como é que vai funcionar? Gente, não importa. Seja exofórico, seja deítico, seja deixe, é tudo a mesma coisa. Ou seja, são elementos que fazem referência a outros elementos fora do texto. Isso significa que enquanto eu não tiver um contexto, eu não vou conseguir precisar com exatidão quem é o referente. Então, estes elementos, para que a gente possa realmente dizer com exatidão a quem eles estão fazendo uma referência, a gente depende de um contexto. Então, vamos lá, vamos entender como é que isso funciona na prática. Olha o primeiro exemplo. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Este ele aqui, ele está apontando para alguém dentro do texto? Pensa comigo. Não, diferente do exemplo do João e da Maria. Quando eu disse ele a viu aos beijos com outro homem. O ele, no exemplo do João e da Maria, fazia referência a quem? A João, que estava o quê? Dentro do texto. Por isso, uma referência endofórica. Está dentro, endofórico. Aí, como estava antes, uma referência anafórica. Beleza. Aqui o ele não tem um referente dentro do texto. Eu não sei se o ele aqui é o João, se é o José, se é o Sidney. Eu não sei. Então aponta para fora do texto. É isso que eu chamo de elemento exofórico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Que aponta para fora do texto. Agora acompanha aqui comigo. O eu tem algum referente aqui dentro do texto? Está dizendo se é o João, se é o José, se é o Sidney? Não está. Então, mais uma vez, aponta para fora do texto. Agora, vamos analisar esses 2 termos. Quando eu pego ele, eu sei que eu não sei dizer quem é o referente.
mas eu posso afirmar que é um elemento masculino, porque é o ele. Agora, no eu, além de não saber quem é, eu sequer posso precisar se é um elemento masculino ou feminino, porque a frase pode ter sido dita por um homem ou por uma mulher. Agora a gente vai começar a entender o que é essa concepção de contexto. E aí imagina a seguinte situação. Eu vou falar a frase. Eu, Sidney. E aí, o ele vai ser esse camarada aqui, ó, o Atadolfo. Tranquilo? Então vamos lá. Olha para mim. O ele é o Atadolfo. Então eu digo assim, ó. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Então se ligou, né? Então agora, o ele está fazendo referência a quem? Ao Atadolfo. E o eu está fazendo referência a quem? A Sidney. Só que é o seguinte, em algum momento eu mencionei no texto o nome do Atadolfo ou o nome do Sidney? Não, eu só disse aqui que o camarada que estava aqui era o Atadolfo e que quem estava falando era o Sidney, para vocês poderem entender a concepção de contexto. Mas eu não disse assim, ó, o Atadolfo, ele estava com a camisa apertada. Eu não fiz isso. Não fiz. Então, por não mencionar, a gente sempre vai ter o elemento esofórico, que eu só vou descobrir diante de contexto. Olha a próxima frase aqui. Amanhã eu faço aniversário. Vamos supor que hoje seja dia 27 de fevereiro. Porque o meu aniversário é dia 28 de fevereiro. Mas hoje não é dia 27 de fevereiro, mas eu também não vou te falar não. Se liga só. Na hora que eu boto amanhã eu faço aniversário, eu tenho dois elementos esofóricos. Eu tenho notoriamente o eu, que você já deve ter percebido, porque não está escrito aqui quem é que está fazendo aniversário. Mas o amanhã também é um elemento esofórico. Toda data indeterminada, pode até anotar aí, ó. Toda data indeterminada é um elemento esofórico. Por quê? Porque a gente não sabe. Imagina o seguinte, você chega a uma sala de aula, olha para o quadro, a única coisa que está escrita no quadro, amanhã eu faço aniversário. Você não sabe nem quem escreveu, nem quando foi escrito. Por isso que nós temos dois elementos esofóricos. Agora, vamos criar um contexto para isso. Já te falei, suponha que hoje é dia 27 de fevereiro. Aí eu digo assim, amanhã eu faço aniversário. Então quem vai ser o eu nesta situação? Sidney. E o amanhã vai ser dia 28 de fevereiro. Tranquilo ou não tranquilo? Estão começando a entender essa concepção de contexto? Então vamos para o próximo exemplo. Eu te amo. E aí imagina comigo aqui agora. Eu tenho elementos esofóricos? Eu tenho. Pega na mesma forma. Olhou para o quadro, a única coisa que estava escrita, a frase eu te amo. Você não sabe nem quem escreveu, nem para quem foi escrito. Então você não sabe nem quem ama, nem quem é a pessoa amada. Ou seja, não sabe nem quem é o eu, nem quem é o te. Agora, vamos entender mais uma vez essa concepção de contexto. Eu olho para você no fundo dos teus olhos e eu digo eu te amo. Então o eu é o Sidney e o te é você que está em casa. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, vamos dificultar isso daqui um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos supor que a gente está realmente dentro de uma sala de aula. Aí, você levanta e vai beber uma água. Você que está em casa. Aí, ao voltar, tem um bilhete em cima da sua mesa, escrito eu te amo. Suponhamos que o seu nome seja Jocrete, tá? Seu nome é Jocrete agora. Eu não sei, né? Não dá para eu pegar todos os nomes, então seu nome é Jocrete. Aí tá escrito eu te amo. Beleza? Tranquilo? Pensa comigo. Tá em cima da sua mesa. Você não viu quem colocou, porque foi na hora que você foi beber a água. Quando você voltou, tava lá. Continua tendo elemento esofórico? Continua. 1 ou 2? 2. O eu notoriamente é esofórico, porque você continua sem saber quem é. Mas o T também é esofórico, tá? Ah, Sidney, mas eu sei que é para mim. Você só sabe pelo contexto.
contexto, porque se estivesse na mesa do amigo ao lado, da amiga ao lado, seria para outras pessoas. Por exemplo, se estivesse na mesa da Atadolfa, seria para a Atadolfa. Se estivesse na mesa da Joana, seria a Joana. Se estivesse na mesa da Maria, seria a Maria. Se estivesse na mesa da Clara, seria a Clara. Só é a Jocrete porque está na mesa da Jocrete. Ok? Tranquilo? Belezinha? Até mesmo porque se estivesse largado no chão, eu tenho certeza que ninguém ia ficar brigando por um bilhete assim. A não ser que fosse dia dos namorados e você estivesse completamente desesperada, né? Não? Agora, vamos criar uma outra situação. Você saiu, foi beber água, comprar um doce, alguma coisa assim do tipo, e quando voltou, o bilhete estava lá. Só que agora estava assinado, ó. Eu te amo, assinado Sidney Martins. Então vamos lá. Eu agora continuo tendo elemento esofórico? Eu continuo, só que apenas um. O eu, ele deixou de ser esofórico, porque agora aparece aqui no texto. Quem é o eu? É o Sidney. Detalhe, apareceu depois. Então foi feita uma referência catafórica. O T, você sabe que é você, beleza. Mas você só sabe porque está na tua mesa. Porque se estivesse na mesa de uma outra pessoa, seria uma outra pessoa. Ou seja, você descobriu pelo contexto. Então continua sendo esofórico, tá? Agora, nem sempre a gente utiliza só pronomes. A gente já viu que também tem o quê? Tem os substantivos. E aí nessa pegada a gente vai aprender uma nova nomenclatura. A gente vai aprender o hiperônimo e o hipônimo. Hiperônimo, ó, pensa em coisa grandona. Ó, hipermercado não é um mercado grandão? Então hiperônimo expressa o sentido geral. Hipônimo, ó, hipotermia. Hipo não é coisa pequena? Então hipônimo expressa o sentido específico. Aí pensa comigo aqui agora, ó. Carro, Corsa, Gol, Fusca, médico, pediatra, cardiologista. Onde é que está o geral? Onde é que está o específico? O geral está aqui, ó, carro e médico. O específico está aqui, ó, Corsa, Gol, Fusca, pediatra e cardiologista. Até aí tudo bem, não é? Agora eu te pergunto, e a palavra peixe? É geral ou é específico? Pensa aí um pouquinho. Se você respondeu geral, você errou. E se você respondeu específico, você também errou. Qual seria a resposta correta? Depende. Depende de quê? Do contexto. Tudo na língua portuguesa depende de contexto. Como é que eu vou classificar peixe em geral ou específico se eu não tenho nenhum elemento para poder comparar? Eu só consigo dizer que Corsa é um termo específico porque eu tenho um carro para comparar a ele e perceber que carro é geral, porque o Corsa é um tipo de carro. Eu só consigo dizer que o médico é geral porque eu tenho, por exemplo, pediatra para comparar a ele e perceber que pediatra é um tipo específico de médico. Então, por isso que eu trabalho a questão do geral e do específico. O peixe aqui, por enquanto, não tem nenhum elemento de comparação, então não tem como fazer a classificação. Agora, outra coisa seria se eu fizesse assim, ó, colocasse aqui, sardinha. Então, o peixe em relação à sardinha, ele é o quê? Ele é geral, e a sardinha é específica. Agora, e se eu botasse aqui, ó, alimento? O peixe em relação ao alimento, ele é o que agora? Ele é específico. E o alimento, ele é geral. Tá vendo como é que funciona? Agora, essa sardinha, por exemplo, tem como ela virar geral? Tem. É só eu colocar aqui um tipo específico de sardinha. Para vocês, para a mulherada que está em casa, olha uma dica aí. Melhor sardinha que tem para poder comer frita é aquela que não tem espinha, carnudona. Pode chegar lá para o peixeiro e pedir. É a chamada sardinha maromba. Nunca mais esse peixeiro vai te enrolar, tá? Te dá um xererete dizendo que é namorado. Nunca mais ele vai fazer isso na hora que você pedir. Me dá 2 quilos aí de sardinha maromba. Ele, opa, essa daí entende das coisas. Então se liga só. Sardinha agora, em relação à sardinha maromba, é geral. E a sardinha maromba não é um tipo específico de sardinha? Então a sardinha, a maromba, agora é um termo específico. Aí para ficar bonito, o que você vai fazer aí agora? Você vai anotar observação, que eu vou ditar, tá? Anota aí para mim, por favor. Anota assim, ó. Não existe geral ou específico. Ponto. Haverá sim, vírgula. A
partir de um contexto. Ponto. Assim, algo pequeno poderá se transformar em algo enorme. Então se liga só, você que está em casa, você alguma vez já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Posso te mostrar aqui agora na aula? Vou mostrar, ó, algo pequeno se transformando em algo enorme, algo pequeno se transformando em algo enorme, algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando diante de um contexto eu transformo um termo específico num termo geral. Pensou sacanagem não, né? Então vamos lá, ó. Turma, para a qualidade de vídeo, vocês já devem ter percebido que a gente está sempre fazendo assim, cortando as aulas em blocos de 30 minutos no máximo, às vezes passa um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é objetivando uma qualidade de imagem. Eu vou parar a aula aqui agora, nosso segundo bloco, e a gente vai voltar para o terceiro bloco para dar continuidade aí nessa teoria bacana que é a teoria da coesão textual. Beleza? Então, não perca tempo não, tá? Beba uma água, um café, vá ao banheiro, coma um pão aí e volta para a nossa terceira parte da... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui, tchau! Clique lá.